Então, ó, o que foi que sobrou pra gente? A temperatura de Celsius é igual à temperatura de Kelvin menos 273. Simples assim, ok? Beleza, pessoal? Aqui está a comparação, a relação matemática que existe entre essas duas escalas termométricas, a escala de Celsius e a escala de Kelvin. Daqui a pouco a gente aplica essa formulazinha, tá certo? Como eu disse a vocês, a outra coisa que eu quero chamar a atenção é sobre essa variação de temperatura, porque algumas questões, eles costumam cobrar isso aqui da gente também, tá certo? E aí a gente faz confusão. Ele pede, dada uma variação de temperatura de 50 graus Celsius, quanto vale essa variação na escala de Fahrenheit? Ou quanto vale essa variação de temperatura na escala de Kelvin? E a gente pega essas formulazinhas que são prontas, essa ou aquela de Celsius e Fahrenheit, e aí aplica aquela fórmula, encontra o resultado, vai para casa achando que está abafando e não está. Tá certo? Porque quando ele fala em variação de temperatura, aí a gente tem que prestar atenção nisso que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Meus queridos, vocês se lembram que eu já falei para vocês que na física a gente fala muito em variação. Variação da velocidade, variação do tempo, variação do comprimento. E quando nós falamos em variação aqui na física, nós costumamos usar esse símbolozinho aqui, ó, esse delta, para representar essa variação. Quando é variação de velocidade, a gente faz, ó, variação de velocidade. Variação do tempo, variação do tempo. Variação da posição, delta S, delta V, delta T, delta S, que a gente estudou muito isso aqui lá no primeiro ano. Não é verdade? Agora, falando em variação de temperatura, continua o nosso símbolozinho representando essa variação, o nosso delta. Tá certo? Agora venha comigo. A variação em graus Celsius, ó, variação em graus Fahrenheit e a variação da escala Kelvin. Variação na escala Celsius, variação da escala Fahrenheit, variação da escala Kelvin. Lembra que eu falei? Ó, não precisa colocar o graus aqui na escala de Kelvin. Variação, temperatura na escala de Celsius, variação da temperatura na escala de Fahrenheit e a variação da temperatura na escala Kelvin. Beleza? Agora venham comigo aqui. Olha só o que é que acontece. Aqui nós vimos a relação que existe entre essas duas escalas. A escala Celsius e a escala Fahrenheit. Essas duas escalas, ela tem uma coisa em comum. Que eu vou mostrar para vocês agora. De 0 até 100, essa escala de Celsius, ela varia em 100. Ela é dividida em 100 partes iguais, de 0 até 100. Se vocês observarem, a escala Kelvin, ela também, ó, de 273 até 373, a variação total dela aqui também é de 100 graus. Perceberam? Ó, de 273 até 373, 100. De 0 até 100, 100 também. Perceberam? Então, ó, isso aqui é importante, ó, que eu vou escrever até de vermelho aqui para chamar a atenção de vocês. A variação da temperatura na escala de Celsius, ela vai ser igual à variação da temperatura na escala de Kelvin. Ó, a variação de temperatura da escala de Celsius, ela vai ser exatamente igual à variação de temperatura na escala de Kelvin. O que é que eu quero dizer isso? Se na escala de Celsius a temperatura variou 30 graus, na escala de Kelvin, essa variação também vai ser de 30 graus. Perceberam? A variação de temperatura da escala de Celsius vai ser igual à variação de temperatura da escala de Kelvin. Tá certo? A variação de temperatura deles vão ser sempre iguais. Adnan, se na escala Kelvin variou, sei lá,
variou 60 graus na escala de Kelvin. Quanto variou na escala de Celsius? Também variou 60 graus. Beleza? Agora, quando a gente fala em relação a essas duas escalas, a de Celsius e a de Fahrenheit, aí é um pouco diferente. A variação de temperatura deles dois vai ser dada pela seguinte fórmula. Preste atenção aqui comigo que eu vou escrever de novo na canetinha vermelha para vocês chamar a atenção de vocês. Ó para mim, ó. A variação da temperatura da escala de Celsius sobre 5, isso vai ser igual à variação da temperatura de Fahrenheit sobre 9. Ó, a relaçãozinha matemática. Meus queridos, vou falar para vocês, não esqueçam isso. Não esqueçam isso de forma nenhuma. Isso aqui é quando nós falamos, ou quando a questão falar para a gente sobre variação de temperatura. Falou em variação de temperatura, lembra disso aqui. Certo? O quanto varia na escala de Celsius, varia na escala de Kelvin. O quanto varia na escala de Kelvin, varia na escala de Celsius. E na escala de Celsius e de Fahrenheit, existe essa relaçãozinha matemática aqui. Certo? Sempre que falar em variação de temperatura. Olha só, vou pegar o módulo de vocês aqui e vou mostrar um exemplo. Ele diz assim, ó, na página 17, a questão 4 do módulo de vocês, a questão 4, página 17, ela diz assim, ó, um corpo sofre uma variação de 20 graus Celsius em sua temperatura. Sofre uma variação de 20 graus Celsius em sua temperatura. A variação, graus Celsius, igual a 20 graus Celsius. Ok? Aí ele pergunta, expresse essa variação em graus Fahrenheit. Expressar essa variação em graus Fahrenheit. Ó, beleza. Ó, isso aqui, qual é essa variação da temperatura na escala de Fahrenheit? Quanto vai valer isso aqui? Ó que simples, ó. Qual é a relação que existe entre essas variações de temperatura? A variação de Celsius sobre 5 é igual à variação Fahrenheit sobre 9. Qual foi a variação sofrida na escala de Celsius? 20 graus. Beleza. Variação na escala de Celsius, 20 sobre 5, igual a variação de Fahrenheit sobre 9. Só substituir. E agora, Dinan? Conta para cima. Se você quiser fazer o cruz credo aqui logo, você pode. Se não, você pode simplificar aqui, ó. 20 dividido por 5 vai dar 4. Esse lado aqui, ó. 20 dividido por 5 deu 4. Igual. Do outro lado não dá para dividir, então continua. Variação Fahrenheit sobre 9. Meus queridos, lembram? Quando o número fica sozinho, quem é o denominador dele? Vai ser sempre igual a 1. Não é assim? Para que esse 1, Adnan? Lembra comigo? Para poder fazer o cruz credo. E aí vai ficar, ó. 1 vezes variação de Fahrenheit vai ficar delta F. 1 vezes delta F é o próprio delta F. Igual 4 vezes 9. A variação da escala Fahrenheit vai ser 4 vezes 9, que vai ser igual a 36 graus Fahrenheit. Olha para cá. Olha para cá. A variação de 20 graus na escala de Celsius equivale a uma variação de 36 graus na escala de Fahrenheit. Perceberam? Simples assim. Ok? Porque nós estamos falando em variação de temperatura. Beleza?
Ainda no módulo de vocês, aqui é a pergunta 1 que ele faz, aqui nessa questão 4. Ele pergunta, na questão 4 ainda, a pergunta 2 é: quanto vale ou expresse essa variação de temperatura, essa de 20 graus Celsius, expresse essa variação na escala de Kelvin. Olha que beleza! Olha como ele diz aqui, ó. Expresse essa variação em Kelvin. Pessoal, lembra que eu falei para vocês aqui? A variação da escala de Celsius vai ser sempre igual à variação na escala de Kelvin. Quanto foi que variou na escala de Celsius? Qual foi a variação na escala de Celsius que a questão disse pra gente? 20 graus Celsius. Se na escala de Celsius variou 20 graus, quanto vai variar aqui na escala de Kelvin? Hein? A variação na escala de Kelvin vai ser igual... Diga aí, Zaid. Fala aí pra mim. Vai ser igual a 20 graus Celsius. Não é assim? Simples desse jeito. Entendeu, Camilinha? Tô de olho, viu? Beleza, pessoal? Ó. E aqui está resolvida a questão 4 do módulo de vocês. Beleza? Meus queridos, eram essas duas coisinhas que eu queria chamar a atenção de vocês para essa aula de hoje, tá bem? E na sequência, agora, como vocês já sabem, vem exercícios. Beleza? Um abraço para todos vocês e até o próximo vídeo.